Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, meu nome é Maria de Fátima Borges, sou pedagoga, fui professora da Rede Municipal de Goiânia por 30 anos, atuando no ensino fundamental, principalmente na alfabetização. Sejam bem-vindos às atividades da Associação dos Educadores da Seitianoye do Brasil. Esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo canal do YouTube. Muito obrigado por nos receber em seus lares. E caso gostem do conteúdo, dê o seu like, dê o seu joinha, para que o nosso conteúdo possa atingir o maior número de pessoas. Muito obrigado. Se puder, também escreva nos comentários onde vocês estão, porque assim nós vamos saber onde está chegando a nossa conversa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que, embora seja muito comum, muitas vezes gera angústia e inquietação, tanto nos familiares, com os pais, as crianças, como também na escola, entre os professores, alunos e até mesmo do grupo gestor, que é a adaptação escolar. A adaptação escolar, o que você precisa saber? E para discorrer sobre esse tema, nós vamos chamar ela, que é formada em pedagogia, pós-graduada em métodos e técnicas de ensino, gestão escolar, psicopedagogia, já atuou em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA. EJA, gente, para quem não sabe, é Educação de Jovens e Adultos. Atuou também em coordenação pedagógica no ensino público e privado, já foi gestora escolar, olha o currículo dela, gente. E na Seitianoye já ocupou vários cargos e atualmente ela é vice-presidente nacional da Associação Pomba Branca e é também coordenadora de núcleo. Preletora em grau sênior, Lélia do Carmo Medeiros de Freitas Almeida. Seja muito bem-vinda, preletora Lélia. Fale um pouco da professora Lélia e da importância da educação da vida para você no exercício do magistério. Olá, que prazer estar aqui, Fátima. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada. Como a Fátima disse, eu sou professora com experiência ampla em todos os segmentos da educação e comecei a trabalhar muito jovem, mas eu só conheci a Seitianoye efetivamente em 2000, num seminário para educadores que acontece todo ano no começo de janeiro. Então, o ano que vem, não percam a oportunidade de participar desse seminário maravilhoso, que foi o diferencial na minha vida. Então, a partir desse seminário, eu me propus a mudar minha prática pedagógica, né? Então, utilizando os conhecimentos da educação da vida,
Isso fez uma diferença na minha vida profissional e na minha vida familiar. Eu sou casada, muito bem casada, diga-se de passagem. Tenho 3 filhos, 2 netas maravilhosos, cada um melhor que o outro. Sou uma profissional apaixonada pela educação. Eu amo ser professora e eu tenho certeza absoluta que eu já fiz a diferença na vida de muitas pessoas. E esse é o nosso objetivo, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e vamos conversar, bater um papo a respeito desse assunto, que é a adaptação escolar. Muito obrigada. Muito obrigada, preletora Lélia. Quando nós falamos em adaptação escolar, a primeira imagem que vem, pelo menos para mim, né, é da criança insegura por deixar a proteção dos pais num ambiente e ir para um ambiente novo, e dos pais sofrendo por deixar os filhos fora do alcance dos seus olhos. Eu me lembrei até do que aconteceu comigo quando a minha primeira filha foi para a escola, né? Ela tinha 4 anos de idade, eu levei para a escola infantil. Chegou lá, ela entrou toda empoderada, ficou sentadinha lá à vontade, e eu fiquei perdida, sabe? A vontade que eu tinha era de chorar. E eu não sabia se eu ia embora, se eu ficava. E eu acho que isso acontece com muita gente, né? Então, vocês que estão nos assistindo, coloquem nos comentários a experiência de vocês. Como que foi esse primeiro contato com a escola do filho, né? Só que essa adaptação, ela vai além da família, né? Ela é uma questão que envolve um contexto muito mais amplo. Quando inicia o ano letivo, nós temos adaptação com novos professores chegando na escola, aí eu estou falando do ambiente interno da escola, né? Mesmo os professores que já são da casa, eles vão assumir novas turmas, os alunos vão receber novos professores, né? Às vezes chegam novas diretrizes, às vezes tem até troca de gestão, que é o que está acontecendo aqui em Goiânia, nesse ano, é ano de troca de gestão, né? Isso traz ansiedade, traz angústia, traz insegurança. Vocês que são professores, que estão nos assistindo, coloque aí nos comentários algumas experiências nesse sentido que vocês já vivenciaram. Contem para nós aí, né? Então, preletora Lélia, na condição de gestora, como organizar nesse contexto um ambiente que acolha a todos, de forma que todos fiquem bem? Como gestora, normalmente a gente tem no começo do ano letivo, nós sentamos com o grupo gestor para organizar essa acolhida dos nossos profissionais, né? Tanto dos professores quanto todos os funcionários da escola no todo, porque a educação ela é composta de todos esses profissionais. Então a gente elabora essa acolhida de forma que o professor se sinta e todos os servidores se sintam pertencentes ao ambiente escolar. E é para tranquilizar. Então, essa acolhida é aquela acolhida de boas-vindas, de abraço, de aconchego, de dinâmicas, porque muitas vezes professores não gostam de dinâmica, tá? Tem professor que não gosta, sobretudo os professores do ensino médio, eles acham que isso é coisa de pedagogo. Mas é fundamental, e aí a gente vai quebrando aquele gelo e vai mostrando para esse profissional que aquele é um ambiente prazeroso, porque todo profissional da educação e toda criança gosta da escola, né? Todo mundo gosta desse ambiente escolar. Então a gente vai fazendo esse acolhimento de forma que ele se sinta pertencente. Então, é toda uma programação. Então, de uma simples lembrancinha que a gente entrega na portaria, uma mensagem, já faz a diferença. Então, a gente não é frio. Toda escola não é fria nesse momento. E aí a gente tem que acolher esse profissional novo que chega,
né? E mostrar para ele que aquela escola é uma escola boa de trabalhar. Eu tenho uma felicidade de todas as instituições por onde eu passei, todas, sem exceção, eram ambientes agradáveis, né? E aí a gente aprende na Seitinoye que tudo é projeção da nossa mente, né? A gente aprende na Seitinoye que a gente tem lá os pilares da Seitinoye. O primeiro pilar é só existe Deus, é a imagem verdadeira, só existe Deus e o que Deus criou. O segundo pilar é que este mundo é projeção da mente. Então, dentro desse pilar que esse mundo é projeção da mente, nós, conhecedores da verdade, nós que já estudamos a educação da vida, já estudamos os livros da verdade da vida, né, a coleção A Verdade da Vida, e, sobretudo, os livros que falam da pedagogia da Seitinoye, a gente tem A Verdade da Vida, volume 30, A Verdade da Vida, volume 13, A Verdade da Vida, volume 14, né? Que falam da educação da vida. A gente tem A Verdade da Vida, volume 29, que fala também da educação de crianças, que é um livro para mulheres. Então, para nós que estudamos a verdade da vida, a gente sabe dessa importância da nossa projeção mental. Então, a gente já vai para a escola, enquanto gestora, todas as vezes que eu ia para a escola, eu ia em oração. Eu já visualizava aquele ambiente preenchido e vivificado da sabedoria de Deus. Então, tudo que a gente propunha para o nosso grupo de professores era acatado. Então, isso faz uma diferença, mas não é assim, aquele autoritarismo, é essa preparação anteriormente. Então, tanto quanto gestora, quanto professora, a oração sempre foi uma base do meu trabalho, sabe? A oração foi a base. E a gente sabe que a oração é fundamental, porque ela nos conecta com essa sabedoria e essa sabedoria orienta todo o nosso trabalho. Então, esse trabalho de acolhimento, tudo que a gente vai fazer quando a gente é orientado por Deus, ele flui magnificamente. Então, a oração sempre foi esse meu pilar. Mas sempre essa harmonia, sempre ouvir o grupo enquanto gestora e como professora, sempre ouvir também a minha gestora, a minha coordenadora, a minha parceira, não trabalhar individualmente, né? É um trabalho, a escola é um trabalho coletivo. Então, esse é o nosso primeiro acolhimento, é esse do profissional. Depois a gente passa para o acolhimento do aluno, como é que a gente vai fazer, do educando, né? E da família. Então, preletora Lélia, nós poderíamos dizer, então, que o segredo é criar a atmosfera, né? Eu estou aqui ouvindo você e pensando nessa dinâmica escolar, o quanto é desafiador, mas também é enriquecedor todo esse movimento, é todo mundo aprendendo com todo mundo, né? E precisa de muita sensibilidade para incluir e acolher a todos, né? Recentemente, eu estava conversando com uma amiga e ela me fez um relato bastante interessante de uma experiência dela agora, já nesse final de ano, que ela precisou buscar uma nova escola para o filho. E ela me falou quanto a família estava angustiada. Aquela, nossa, nova escola, e agora? Como é que vai ser? Né? E aí, depois de pesquisar bastante, ela achou uma escola, eles foram fazer a visita, e ela me contou assim, me contou como que foi, né, a recepção lá e tal, e depois ela falou assim, quando a gente foi embora, eu senti que tinha tirado um peso dos ombros. Nós voltamos leves, felizes, sentindo assim, é aqui, é essa escola que é para o meu filho. E a criança também já foi para casa falando assim, mãe, é nessa escola que eu quero estudar. Ela que estava resistindo muito para mudar de escola, né? Vocês pais que estão nos assistindo, já passaram por alguma experiência
semelhante? Coloca aí no chat para nós, vamos interagir, né? Vamos conhecer as experiências uns dos outros aqui. Bom, preletora Lélia, com toda a sua experiência, principalmente em coordenação e gestão escolar, aplicando os princípios da educação da vida, que conselhos você daria para a escola passar segurança para a família que está chegando? O que a escola precisa fazer para acolher realmente a família? Esse primeiro momento em que a família vai à escola à procura da instituição, né, mais apropriada para ela, às vezes por questões de distância, por questões de indicação, porque a gente tem alunos que estudam longe da sua casa por questão de indicação. Então, nesse momento, é recepcionar, né? A gente sabe que o ser humano tem 5 desejos básicos: ser reconhecido, ser amado, ser elogiado, ser livre e ser útil. São 5 desejos básicos. Então, quando a criança e a família chegam na escola, ele é recepcionado, né? Normalmente ele é recepcionado começa numa recepção na escola, que tem que estar preparada para saber acolher, receber essa família, e depois ele é recebido pela equipe pedagógica, que vai conversar com a família, vai conversar com a criança, vai falar da proposta pedagógica da escola, que é fundamental, e isso é o mais importante que as famílias querem, mas as famílias querem esse acolhimento. Então, quando a gente vai conversar com a família, é olho no olho. Quando a gente vai conversar, se dirigir à criança, a gente tem que olho no olho. Então, a gente sai do nosso lugar, se a criança é pequena, a gente agacha, fica olho no olho, porque aí ela vai sentir esse acolhimento. E aí, depois desse primeiro momento em que for conhecer a escola, a pessoa que vai mostrar a escola, se não for o coordenador pedagógico, porque dependendo do tamanho da escola que a gente está inserido, a gente não tem essa possibilidade. A última escola que eu trabalhei, ela tinha quase 2.000 alunos, então a gente não tinha essa possibilidade, mas a gente selecionava a pessoa que conhecia todos os aspectos da escola, né, para apresentar a escola para as famílias. Por quê? Porque aquela pessoa que vai apresentar a escola, ela não pode ir de encontro àquilo que eu disse, ela tem que ir ao encontro. Ela tem que conhecer a proposta pedagógica da escola e conhecer todos os ambientes. Então, isso faz uma diferença. E, normalmente, quando a gente faz esse trabalho de recepcionar, de acolher, de mostrar para a família o quanto a gente está satisfeito de receber, de ter a confiança dela na educação do seu filho, de quão a criança vai ser respeitada, né? Porque nessa escola que eu trabalhei, que tinha quase 2.000 alunos, as crianças não eram números, eles eram seres humanos. Então, todos nós conhecíamos as crianças pelos seus nomes. Então, isso é importante. Então, esse acolhimento, ele faz uma diferença e a família sai satisfeita, sai feliz, como a sua colega fez. Ela sai feliz, a criança sai feliz e volta. No livro A Verdade da Vida, volume 30, tem um caso da escola primária Irie de Kobe. Então, lá tinha um exemplo de um professor, o senhor Eita Murayama, que ele leu por 20 vezes a pedagogia da Seiichi Onoye. E aí ele pediu na escola que deixasse ele aplicar a pedagogia da Seiichi Onoye, né? E o diretor permitiu. Então, ele fez esse trabalho. O primeiro trabalho que ele fez foi chamar os pais, porque a gente sabe que as crianças são reflexos dos pais. Então, ele chamou os pais, conversou com os pais e pediu que no outro dia, que isso aí é para acabar com esse nosso sofrimento de pai, porque eu também sofri, tá? Apesar que eu tenho uma fama de ser mais durona, né? Mas, assim, eu também sofri quando eu deixei as crianças na escola. E aí ele falou para os pais, olha, amanhã vocês vão conversar com seus filhos, amanhã você vai para uma escola nova, ou você vai começar um novo ano. A escola que você vai é maravilhosa, porque os pais precisam acreditar também na escola,
Porque se o pai não acreditar na escola, se o pai criticar a escola, se o pai falar que a escola é essa escola que ele vai ter. Então ele vai falar: você vai para uma escola maravilhosa, sua professora, seu professor é maravilhoso. Então você vai receber muitas coisas boas. Então é fazer com que a criança goste da escola. E a criança vai gostar da escola a partir dos olhos dos pais. Então isso é fundamental também, que a gente, enquanto pai, a gente mostre para os nossos filhos quão bom e quão importante é a escola na vida da. Então a gente não deve falar mal da escola. Ah, eu não gosto de estudar. Ah, não, a gente não deve fazer. Eu amo estudar. Eu amo ler. Eu amo matemática. Eu amo ciências. Entendeu? Ai, que bom, nossa. Você falando aí, a gente já vai voltando na memória das nossas experiências, né? Nossa relação com os pais. Eu lembrando aqui numa ocasião que eu estava com uma turma de alfabetização, e aí aqueles alunos mais, entre aspas, problemáticos, né? Eu pedi uma reunião com os pais. E, e aí a gente organizou essa reunião e fiz a reunião com os pais e convoquei os pais para elogiar os filhos, valorizar os filhos, né? E teve um resultado maravilhoso, né? Assim, a gente vai lembrando de muita coisa, mas nesse momento eu me lembrei desse episódio, depois isso refletiu muito na escola, porque a coordenadora e o diretor falaram: o que você fez? O que você falou com os pais? A mãe do fulano que nunca vinha aqui na escola, né? Agora está vindo todo dia. E então, gente, a gente tem esse privilégio, né, de ter as ferramentas e fica muito mais leve, né, para a gente também. E Bom, uma outra coisa, Fátima, complementando também dentro da experiência, é esse contato nosso com a família. E aí eu sempre disse, enquanto professora e enquanto gestora, eu sempre disse para os meus professores, e eu aprendi isso com uma educadora aqui de Goiânia, que é maravilhosa, ela chama Tânia Alessandri. Ela foi minha coordenadora numa escola, numa das primeiras escolas que eu trabalhei. E ela lia muito a educação da vida, tá? Ela estudava muito a pedagogia da Seichonoye, e ela falava para a gente, ela não era da Seichonoye, mas ela falava do mestre Masaharu Taniguchi. Então ela falava assim, ó, gente, quando vocês forem atender os pais, primeiro vocês falem dos aspectos positivos da criança, do adolescente. Então vocês primeiro mostrem as partes positivas deles. Depois que o pai já está massageado, aí você fala o que você precisa falar. Não chegue falando que o aluno é. Não. Primeiro, todo mundo tem qualidades. Todos nós temos qualidades. E aí, por isso que na Seichonoye, a gente tem uma ferramenta que a gente chama diário de elogio. nós vamos entrar nesse assunto agorinha, porque eu já tô, né? Esse diário, a gente vai descobrindo as qualidades de todas as pessoas, de todos os alunos. Ok? Esse aí não pode passar de jeito nenhum, porque ele é a chave mestra, não é? Bom, nossa, quanta coisa boa, quanta lembrança maravilhosa que vai surgindo. Então, você falou aí do relato da escola, né? E eu fiquei bastante tocada lendo o livro Educação do Filho de Deus, volume 2, do relato do professor Morita, né? O professor Morita está lá na Educação do Filho de Deus, volume 2. Depois vocês adquirem o livro, acessa a livraria virtual ou pode procurar também na regional de vocês, né? Então, o professor Morita, ele revolucionou não só os alunos, mas uma comunidade inteira trabalhando com os alunos ditos problemáticos, usando o poder controlado da palavra, né? Eu fiquei muito reflexiva, pensando nesses alunos que nós recebemos, traz toda essa carga social, né, do ambiente que eles vivem, e às vezes assim, traz bastante desafios, né? E fiquei pensando, né, o quanto
conseguiríamos acolher mais, seguindo o exemplo do professor Morita, né? Fale um pouco para nós, preletora Lélia, sobre esse poder da palavra no processo educativo e dê algumas dicas práticas. Você já deu um spoiler aí do diário de elogios, né? Então, vamos lá. A palavra, ela é uma lei mental, né? Então, aqui, porque assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era a palavra, né? Era o pensamento. Então, a palavra ela pode ser expressada de forma, né, verbal, pensada e através da nossa fisionomia. Então, quando eu chego na sala de aula e falo assim, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que eu trabalho. Então, se eu falo assim, bom dia, né? É diferente, mas se eu chego e falo assim, bom dia, é diferente. Então, a minha expressão, ela está carregada do sentimento que eu tenho. Então, isso já faz a diferença. Então, a gente vê vários casos na internet, né, de professor que fica na porta da sala recepcionando os alunos, fazendo sinais. Eu tenho o costume de sempre ficar na porta e falar bom dia, bater a mão, dar abraço, né? Eu sempre fiz isso com os meus alunos. E eu tinha um costume também que eu tenho, enquanto gestora, por que eu sei o nome de todos os meus alunos? Por quê? Porque o nosso nome é a coisa mais importante que nós temos. Então, se a pessoa fala assim, você aí, ele não tem importância, ele não se sente pertencente. Então, eu sempre fiz a chamada. Os 15 primeiros dias eu ia na porta da sala e fazia a chamada e fazia questão de olhar os meninos um por um, assim, o rostinho, para eu poder aprender o nome. Como eu tenho uma memória excelente, e eu falo todo dia que a minha memória é excelente, ela cada dia fica melhor, né? Porque a gente aprende as Seitonoye, que aquilo que eu acredito se manifesta. Então, eu tenho uma memória excelente. Então, eu tinha essa prática em todas as escolas por onde passei, tanto na rede municipal, quanto na rede privada, quanto na rede estadual. Eu sempre sabia o nome de todos os alunos, por conta de eu achar que o nome é a coisa mais importante. Então, eu estou reconhecendo o aluno. E nos momentos de dificuldade que a gente passa, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo, cada ser tem a sua personalidade, e eu não tenho que tentar moldar, pôr todo mundo na mesma caixinha, porque não funciona. Cada um é um ser individual. Então, nos momentos de desafios que a gente chama, né, que a gente tem algumas ferramentas na Seitonoye. Então, essas ferramentas eu sempre usei, que é o diário de elogio, que a gente tem, né? O que é o diário de elogio? Consiste em você escrever elogios para a pessoa. Ah, preletora, professora, não vejo elogio. Observa bem. Tem aluno que não é muito aplicado nos estudos, mas ele, repara, aluno que não é muito aplicado, ele gosta de ajudar, ele gosta de ser útil. É aquele que adora, e ele, às vezes, eu tive recentemente uma aluna que ela não sabia ler, mas ela queria ensinar o colega do lado, né? Então, já é um elogio, ela é útil. Ela é trabalhadeira. Então, a gente vai criando elogios para a criança e eles vão manifestando, tá? A gente não vai pôr falso. Não ele é estudioso e não é. Não, a gente vai achar o que é verdadeiro até que o que a gente quer vai se manifestar. Então, o diário de elogio é uma ferramenta espetacular. E esse diário de elogio tem na Seitonoye o livreto diário de elogio que você pode preencher, mas você pode fazer no seu caderno esse diário de elogio. Uma outra ferramenta que a gente tem é a forma humana, a oração da cura divina, que a gente chama de forma humana. Então, lá nessa oração da cura divina, tem 15 desejos, que você pode escolher um desejo que você achar que ele não está sendo manifestado, né? Para que a gente possa fazer para os nossos alunos. Então, a gente tem esse outro expediente, que a gente chama de expediente. As palavras de afirmação, que a gente faz com os alunos. Então, eu sempre falei, eu sempre entro na sala, faço oração com as crianças, eu faço o Pai Nosso, que é uma oração universal, né? Eu falo assim, então vamos repetir com a professora? Sou filho de Deus, sou alegre,
sou inteligente, sou obediente, sou maravilhoso. E eles repetem. E aí isso vai criando um hábito. Na hora da refeição, eu faço a oração da refeição com eles, né? Então, quando o dia que a gente não vai, acontece alguma coisa, que vai uma substituta, na hora da oração, ela fala assim, e a oração da refeição? Aí a pessoa fica assim, né? Alguém sabe fazer, aí alguém faz a oração, porque já aprendeu a oração. Então, a gente vai criando alguns hábitos, né? A gente sabe que a escola pública, principalmente, é uma escola laica, a gente não fala de religião, né? A gente não fala assim, aceite ou não ir, não. Numa orientação para a família, se for preciso, a gente fala. Eu divulgo muita revista, eu tenho gente que foi para a Seitonoye, esses dias até no ciclo da prosperidade, eu vi uma mãe de um ex-aluno meu, que já é formado, foi meu aluno na educação infantil, e ela falou assim, olha, ela mandava revistinha na mochila. Ela falou assim, ela mandava revistinha da Seitonoye na mochila para mim. Então, assim, a gente divulga, né, a Seitonoye. Mas um fato que aconteceu comigo alguns anos atrás, eu trabalhava na periferia de Goiânia e eu tinha um aluno que ele era muito rebelde. Eu estava na gestão, eu estava na coordenação pedagógica. Ele era muito rebelde, muito, muito. E a professora mandou me chamar. Você tem que tomar providência, porque o fulano não faz nada, o pai dele não vem aqui. E aí eu, no meu ímpeto de querer resolver, falei assim, eu vou na casa dele com ele, né? Peguei o menino pela mão, falei assim, agora peguei o endereço, ele falou que não ia me falar onde era a casa. E aí eu falei assim, mas eu vou lá. Aí eu fui. E ele falou assim, você vai se arrepender. Você vai se arrepender do que você está fazendo. E eu fui com ele, né? E fui com ele, eu cheguei na porta da casa, que eu bati a campainha, que lá de dentro me veio um homem falando todas as palavras que eu não precisava de ouvir. E nessa hora eu chamei por Deus. Eu falei, Deus, me orienta, o que eu vou fazer agora? Porque eu não pedi orientação antes de vir para cá, mas agora o Senhor me orienta, o que eu tenho que fazer? Pedi socorro para Deus nesse momento. E aí, nesse momento, me veio aquela intuição, sabe? Que quando o pai chegou, ele falou assim, o que esse menino fez? E eu disse assim, nada. Ele não fez nada. É porque a escola, nós estamos fazendo uma visita para as famílias. Ele está ótimo. O senhor pode ficar tranquilo. A gente só está conhecendo o senhor. Que bom, porque se ele tivesse feito alguma coisa, eu ia... Falou aquele tanto de coisa, né? Porque a mãe dele falou um monte de coisa negativa. E eu apertei na mão dele assim, ele apertou a minha mão. Aí eu falei assim, mas muito obrigado, foi um prazer conhecer o senhor. Se o senhor tiver qualquer dificuldade, precisar de alguma coisa, pode ir na escola, que nós estamos lá prontos para receber o senhor. Tá bom, então muito obrigada. Aí, quando eu saí, ele virou para mim e falou assim, eu não te falei que você ia arrepender de vir aqui na minha casa? Eu falei, Senhor Jesus, por que eu não ouvi a criança, né? Mas na hora eu dei o meu contorno, né? Eu pedi orientação para Deus e ele me orientou. Quando eu cheguei na escola, eu virei para a professora e falei assim, olha, quando você não estiver dando conta dele, filha, você manda ele para mim. Você manda ele para mim, que eu vou cuidar dele aqui, porque essa criança precisa de cuidado. Essa criança precisa de acolhimento, essa criança precisa de amor, e ela não tem isso na casa dela. A gente não pode, neste momento, contar com a família. A única coisa que a gente pode fazer é orar pela família. Naquele dia, eu lembro que eu saí de lá, passei na regional da Seitonoye, fiz forma humana para o pai, fiz forma humana para a mãe que estava presa, fiz forma humana para ele, e peguei o nome dos antepassados e fiz registro espiritual. Né, que é o registro espiritual que a gente faz da festividade do Santuário Rosô do Brasil. E eu fiz esse registro espiritual e mandei. Olha, ele deu uma melhorada, até o final do ano ele ficou conosco, ele deu uma melhorada significativa, mas eu não sei depois, porque depois a família mudou e ele mudou de escola. Mas aquele ano, isso era no começo do ano, aquele ano a gente conseguiu fazer um trabalho diferente com ele. Então, esses expedientes de salvação são salvação mesmo. Ajudam, vocês não têm como explicar. É mágico, não é mágico. É Deus agindo mesmo, é Deus que age e que põe a mão. Então, o nosso trabalho, gente, nosso trabalho de educador, é um trabalho de Deus mesmo.
Preletora Lélia, esse relato que você compartilhou conosco agora, ele ilustra o quanto para acolher precisamos conhecer, não é? Porque se você não tivesse ido na casa da criança, se você não tivesse conhecido o contexto familiar dela, a tendência nossa é julgar, né? É criticar. E quando a gente conhece esses contextos, a gente muda totalmente o olhar, né? E nós temos a família que acompanha, mas nós temos também essa realidade, né, da criança, o adolescente que vai para a escola e não tem esse apoio familiar, e não tem outro jeito, né? É fazer o que está no nosso alcance mesmo, e nós temos essas ferramentas maravilhosas, né? Isso que você me falou, que você compartilhou conosco, me remeteu a uma fala do preletor Marcos Rogério. Eu, na condição de presidente dos educadores, uma vez numa reunião, ele falou o relato de um aluno que ele teve e que ele fez todo esse trabalho e depois o aluno foi para o mundo das drogas, desviou e sumiu. Só que ele encerra assim, ele diz, para a gente sempre lembrar, a gente que é professora, a gente às vezes é muito imediatista, a gente lembrar que a educação é para a vida, com V maiúscula. E me tocou profundamente a fala do preletor Marcos Rogério, porque ele disse assim, no momento que ele precisar, seja aqui, seja onde ele estiver, ele vai acessar esse amor que a gente transmitiu para ele, esse acolhimento. Então, às vezes, a gente fica ansioso, querendo resultado imediato, mas o importante é que está plantado, né? E na hora que ele precisar, alguns acessam rápido, outros demoram um pouco mais, mas o importante é que teve a oportunidade, né? E a gente falando, né, de adaptação escolar, acolhimento, tem uma questão aqui, né, refletindo sobre essa relação escola-família, volta um filme na minha mente, vivendo minhas experiências na condição de profissional, mas também de mãe, né? Da mãe que deixa o filho na escola, mas também da mãe que tem que deixar o filho para a mãe ir para a escola. Quando eu fui uma das pessoas, eu acredito que muitas de nós, né, passamos por isso, ou estamos passando por isso, de retornar aos estudos. Ou às vezes não retornar, às vezes nem parar, né? Mas a gente tem que deixar o filho para a gente ir para a escola, né? Quando eu precisei voltar para a faculdade, eu sofri muito. Eu sofri muita carência de família, porque eu trabalhava o dia todo, à noite eu ia para a faculdade, e aí tudo que eu queria era estar lá em casa, sentada no sofá, assistindo novela com o marido, perguntando para o filho como que foi o dia dele, né? E você trabalhou no EJA muitos anos, né? Você atuou com essas mães que voltam para os bancos das escolas, né? Que conselhos você daria para essas mães, para que elas sintam acolhidas nesse processo e não desista dos seus ideais, porque nós sabemos que muitas desistem em função desses desafios mesmo, né? Para que elas não desistam dos seus ideais. Enquanto professora do EJA, eu recebi muitas crianças que iam com os seus pais. Algumas crianças ficavam quietinhas, bonitinhas na sala de aula, levavam suas atividades, suas tarefas, suas bonecas, isso nunca me incomodou. Agora, tinha umas que ficavam correndo na escola, né? E quando elas ficavam correndo na escola, quando eu estava na sala de aula, aí a diretora falou assim, a gente não pode deixar essas crianças virem para a escola. Porque se acontecer qualquer coisa com essa criança no ambiente escolar, é de responsabilidade nossa, né? Então, se os pais se comprometerem a deixarem as crianças na sala de aula, a gente pode até deixar, mas se não, elas não vão poder vir. E aí eu lembro que com essa decisão, algumas senhoras largaram a escola, né? Outras persistiram. E eu incentivei muito elas a persistirem.
Porque às vezes a gente sabe que a criança não consegue ficar, gente, ela não consegue ficar 3 horas sentada, ela já ficou amanhã a tarde inteira, ou a manhã toda, né? Então, às vezes, eu combinava com as mães assim, por exemplo, olha, você venha 3 dias, 2 dias você fica em casa. O dia que você vir, você traz, eu vou trazer atividade, eu vou trazer brincadeira. Às vezes eu levava minha filha, às vezes eu levava minha neta para poder brincar com as crianças, para cuidar das crianças né, das outras mães. Mas eu sempre incentivei, porque a gente, enquanto mulher, é assim, dependendo da condição que a gente tem, é uma coisa que eu sempre falo para as mães. Muitas de nós não deixamos os pais serem pais. Às vezes o pai está lá, mas a gente não quer delegar aquele que fique com as crianças, sabe? Porque a gente acha que ele não vai cuidar direito. E aí a gente abre mão dos nossos sonhos por isso. Eu sou uma mulher muito privilegiada, porque eu também voltei para a faculdade depois que já tinha meus 3 filhos. A minha pequena tinha 2 anos e pouco quando eu voltei para a faculdade. Mas o meu marido é espetacular. Então, o meu marido, eu ia para a faculdade, ele cuidava das crianças. Final de semana eu tinha que fazer trabalho, ele pegava as crianças, ia para a casa da minha sogra, ficava lá o dia inteirinho com as crianças, aí me ligava. Naquela época não tinha celular, eu tinha que ligar no telefone fixo. Ele falava assim para mim, já terminou? Eu já posso ir com os meninos? Porque eu já estou cansado. E eu falava assim, pode, agora você pode trazer as crianças. Se não, ele falou, ainda falta um pouquinho, espera mais um pouquinho. E ele esperava. Então, nesse ponto, eu fui privilegiada. Mas eu sempre deixei o meu marido ser pai. Eu sempre. Eu sempre dei essa oportunidade para ele ser pai. E a gente tem que dar oportunidade. Então, às vezes, a gente abre mão dos nossos sonhos porque a gente não quer deixar o outro fazer o papel dele. E a gente reclama, né, que o marido não ajuda, não sei o quê, mas às vezes a gente não deixa. Mas o conselho que eu dou é que a gente não abra mão dos nossos sonhos. Porque se a gente abrir mão dos nossos sonhos, no futuro a gente vai culpar os nossos filhos pelo nosso fracasso. E eles não querem isso. Eles não querem. E a gente tem que explicar para os nossos filhos, né? Por que é que eu estou te deixando? Não é simplesmente, olha, eu estou indo porque eu preciso, né? A gente precisa estudar, porque eu estudo. E a gente é exemplo. Eu tenho certeza que você é exemplo para os seus filhos. Assim como eu sou exemplo para os meus filhos. Né? Como a gente fez faculdade, meu marido fez faculdade, depois eu fui para a faculdade, né? Todos os nossos filhos fizeram faculdade, todos os nossos filhos gostam de estudar. Então, nós nos tornamos exemplos para eles. E se a gente é um exemplo de uma pessoa que abriu mão dos sonhos por conta dos filhos, sem querer a gente joga na cara deles. Olha, se não fosse você, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo. E aí ninguém é feliz sendo responsável pela infelicidade do outro. Então, enquanto mulher, enquanto pomba branca, que é uma organização da Seitonoye que trabalha com as mulheres, né? A gente fala que a gente não deve abrir mão dos nossos sonhos. A gente tem que ir, mas a gente tem que fazer essa ponderação, né? Se a gente não tem um companheiro, porque muitas não têm, naquela região que eu trabalhava, muitas não tinham companheiro. Então, a escola devia ter políticas públicas para acolher essas crianças à noite, sabe? Para dar aquela atividade lúdica, ou fazer atividade, ou fazer reforço, sabe? Eu acho que seria muito interessante se tivesse políticas públicas de acolhimento das crianças, das mães que precisam estudar, para que todas possam se sentir felizes, realizadas, porque elas ficam realizadas, todos nós ficamos, né? Porque faz parte da nossa essência. Então, eu lembro que muitas foram para a escola para poder aprender a ler, para ler a Bíblia. E quando elas conseguiram ler a Bíblia, elas ficaram tão felizes. Ler o ônibus, ler o nome do ônibus, né? Do metrô. Então, isso. E aí a pessoa abrir mão desse desejo, sabe? Por conta de filho, não vale a pena, não. Mas a gente tem que expor para os nossos filhos. E aí, se for o caso, precisar levar para a escola, negociar. A gente tem que negociar. Mas lembrando que eu não vou negociar o que eu não dou conta de cumprir. Eu tenho que saber, só você vai com a mamãe, e aí conversar com o profissional, com o professor. Professor, eu posso vir 3 dias?
faltar 2, né? Porque eu fazia essa negociação com as minhas mães para que elas não desistissem, né? Então, a minha sala de EJA, que normalmente são salas que acontecem muita evasão na educação de jovens e adultos, mas a minha sala de EJA não tinha evasão. Eu acho que por conta desse acolhimento, sabe? De ligar, eu sempre pegava o telefone dos alunos, quando eles faltavam, eu ligava. Assim como eu tenho o telefone de todos os pais, eu ligo. Ó, por que seu filho não veio hoje? Então, tudo isso faz parte desse processo educativo, que vai além da escola. Você falando, né? E eu pensando assim na capacidade que a gente tem de ajeitar nessa sabedoria da água, porque a gente não precisa abrir mão de ser mãe, mas a gente oferece um tempo de qualidade enquanto a gente está perto. Quando precisa estar ausente, explica por que está ausente, né? E aí eu lembrando do meu processo, né, uma estratégia que eu passei a usar muito é ir para o clube no final de semana. Que aí no final de semana eu pegava meu material, ia para o clube, os meninos brincavam na piscina, enquanto eles brincavam, eu ficava debaixo de uma árvore lá fazendo os trabalhos, né? Todo aquele trabalho de fim de semana que a gente leva. Então a gente vai, quando a gente tem a vontade real, a gente encontra os mecanismos, né? E a escola que lida com esse público, né? Porque aí a escola tem o público, quem tem o público do EJA sabe que o principal ponto é o acolhimento, né? Então tem que ter essa flexibilidade mesmo para acolher, né? E isso é maravilhoso e é muito gratificante, gente. Eu também já tive a experiência de mães que não sabiam ler, quando elas descobrem a leitura. É algo assim encantador, né? Na criança também, né? Eu trabalhei a maior parte do meu tempo foi como professora alfabetizadora. E eu me encantava a cada descoberta. Assim, eu lembro de um aluninho que eu tinha, ele tinha uma dificuldade. Aí eu fiz atividade extra com ele e tal, aí ele conseguia ler, ele olhava para mim assim, professora, eu acertei, professora, eu dei conta, quer dizer que então agora eu já sei ler? Sabe, você já sabe ler, você está de parabéns, professora. Aí ele saiu gritando para a escola, eu sei ler, eu sei ler, eu sei ler. Né? E com o adulto não é diferente também, né? Ler é descobrir o mundo, né? É É descobrir você o descobrir o mundo. mundo, né? Tem um livro que fala, a leitura de você descobre o mundo, porque você vê aquilo que você, né? E a gente É, começa a pensar, né? Mas sempre, é. gente, olha, o foco sempre. Todas as decisões que a gente toma na nossa vida, elas têm que ser direcionadas, elas têm que ter uma orientação divina, que a gente fala na Seitianoye, né? Então, quando a gente faz na Seitianoye, a gente tem 3 práticas religiosas importantes, né? Que é a primeira, e que a gente fala que é uma das fundamentais, que é a meditação Shinsokan. Então, a meditação Shinsokan é aquele momento que você entra no mundo de Deus, se conecta com Deus e recebe de Deus a sua orientação. Então, a prática da meditação Shinsokan é fundamental para nós que somos professores, né? A segunda prática, que é a leitura dos livros, né, das sutras, dos cantos em louvor, que também é fundamental porque você precisa entender, como a pretora Fátima disse, a gente precisa conhecer, porque assim, fazer uma oração simplesmente por orar, mas sem eu saber o porquê disso, né? Então, na Seitianoye, quando você faz a segunda prática religiosa, que é a leitura, as leituras, você vai entender o porquê. E é tão maravilhoso quando você lê e vê que você está no caminho certo, sabe? É, eu sou muito grata a Seitianoye por eu ser a profissional que eu sou, por eu ser a mãe que eu sou, por eu ser a mulher que eu sou, né? Então, é fundamental. E a terceira prática, que é atos de amor. Então, acolher os nossos alunos, acolher os nossos pais, fazer um trabalho de base bem feito, fazer um trabalho com amor, isso é uma prática de ato de amor. Então, isso é fundamental para a nossa vida. Então, sempre guiada e orientada pela sabedoria de Deus, que não deixa a gente falhar nunca.
Verdade. E para quem quer aprofundar mais, né, sobre os princípios da educação da vida, nós temos o curso, né, que é o CEV, né, Ciclo de Estudos da Educação da Vida. No CEV a gente aprende a gente mergulha em si mesmo, né, para ressignificar nossas memórias, e a partir desse ressignificar, ressignificar nossa história, nós passamos a atuar socialmente já com essa mudança interior, né. Quem quiser conhecer mais, pode entrar em contato pelo WhatsApp, dos educadores, 11 50 14 22 53, ou pode também mandar um e-mail para cev@sni.org.br, ou entrar na sua regional, ver onde que tem o CEV, né, tem muitas regionais que têm o CEV, aqui em Goiânia tem também, né. E é um curso, assim, maravilhoso, que realmente ele promove mudanças mesmo, né. Aquela mudança interior para que a gente possa atuar socialmente, né. Quem tiver interesse também em orientação pessoal, quiser, conversar algum assunto mais pessoal mesmo, pode mandar um e-mail para orientacal@sni.org.br, porque às vezes a gente está passando um desafio pessoal que a gente não quer expor no público, né. Aí pode entrar em contato, mandar um e-mail, que lá vão ter preletores para passar uma orientação, assim, bastante específica, tudo muito sigiloso, com muito respeito, né. Então fiquem à vontade, vocês que estão nos assistindo, e coloquem também no chat aí, nas mensagens aí abaixo, a impressão de vocês, assuntos que vocês gostariam que fosse mais abordado. E, preletora Lélia, o assunto está maravilhoso, o assunto não se esgota. Eu acho que a gente ficaria aqui o dia todo trocando figurinhas, né, pensando na experiência. Quando você falou da educação pela palavra, eu lembrei de uma aluna que me dava muito trabalho. E aí eu falava para ela assim: "Você é filha de Deus, né, não concordo com essa postura sua, porque você é filha de Deus, você e aí chegou ao final do ano, bem no final do ano, um dia ela foi me recepcionar no portão, e eu abracei e falei: "Parabéns, você viu quanto você cresceu, olha quanto você está organizada, olha quanto você está linda", e fui tecendo de elogios. Ela simplesmente olhou para o meu rosto e falou: "É claro, né, professora, você passou o ano inteiro falando que eu sou filho de Deus". Simples assim, não é? Então a gente não desistir nunca, não. E o acolhimento, esse acolhimento, ele é contínuo, né, ele é contínuo, é para todos, né. E falta 6 minutinhos, preletora Lélia, vamos então para as suas considerações finais, um apanhado geral de tudo isso que ficou aqui no nosso bate-papo, e depois a gente encerra com uma oração, tá bom? O que eu posso dizer é o seguinte, ser professora, eu já disse, né, eu sou apaixonada pela educação. E eu sempre falo isso em todas as minhas palestras, e todos os meus alunos sabem disso. Todo aluno que eu encontro, esses dias, bem recentemente, encontrei no shopping um aluno que já é procurador. Eu não sou velha, tá? Eu sou nova. Olha que beleza, eu já tenho aluno Começou que tem meu cedo, né? aluno, e eu sou. E aí ele falou assim: "Professora, eu nunca esqueço de você", né. Tem aluno que virou professor e falou assim: "Professora, eu virei professor por sua causa, porque você fez a diferença". Quando eu trabalhava com o ensino fundamental anos finais, naquela época não chamava anos finais, naquela época foi ontem, tá, gente? Não tem muito tempo assim não. Não chamava anos finais, eu tinha uma turma de, na época, sexto ano, que corresponde a, era a sexta série, hoje é o sétimo ano. Eu era professora de matemática e eu tinha um grupo de alunos, eu era professora de 160 alunos, e eles não, eles tinham um grupo que tinha muita dificuldade. Um dia, numa das minhas orações,
eu pedi a Deus que me orientasse como é que eu ia ajudar aqueles meninos, né? E aí, falou assim, ó, por que você não trabalha com monitoria? E a escola não tinha espaço, pois a pessoa aqui fez um bilhetinho para uns 15 a 20 alunos, mandando para os pais levavam eles na minha casa. Eu trabalhava no setor a 13 quilômetros da minha casa, pois os pais todos responderam que sim. Então, como eu não trabalhava na sexta-feira à tarde, esses meninos iam para minha casa na sexta-feira à tarde. E aí eu peguei um grupo de monitores, só que não tinha 15 alunos, sabe? Na minha casa, toda sexta-feira à tarde, durante uns 4 meses, eu tinha assim, uns 40 alunos por dia. E aí de manhã eu ia arrumar a casa para receber os meninos, e à tarde eles iam bagunçar a minha casa, né? Mas estava tudo certo. Olha, mas foi um sucesso tão grande, tão grande. Foi tanta gratidão assim que eu recebi dessa turma, foi tanta resposta positiva, sabe? E isso era gratuito, eu não cobrava nada, era a minha disponibilidade mesmo. Então, é importante que a gente, né, faça esse trabalho. Então, façamos o nosso trabalho com amor, façamos o nosso trabalho com carinho e conte com a gente da Seitonoye. Seitonoye tem muitas possibilidades para nos ajudar. Então, a Fátima já falou da orientação pessoal, vocês podem também procurar as regionais, né? Nas regionais nós temos vários preletores que podem nos orientar. Eu quero agradecer a oportunidade e, para encerrar, nós vamos fazer uma oração do livro, que tem oração para tudo que vocês quiserem tem nesse livro, tá? Ele chama Minhas Orações, do nosso fundador, mestre Masaharu Taniguchi. Essa oração é para relacionar-se bem com todos. Na minha edição, ela está na página 51 e 52. Então, a gente assume posição de oração, vocês ficam da maneira que vocês acharem confortável e escutem e ouçam mentalmente essa oração. Relaciono-me harmoniosamente com todas as pessoas, todos os seres viventes e todas as coisas. Já não tenho mais necessidade de perdoar, pois compreendi que desde o princípio estou em paz e harmonia com tudo e com todos, e que sou um com todas as criaturas. O amor de Deus preenche o universo, está presente em toda parte, envolve-me, impulsiona-me e flui de dentro de mim, sendo impossível afastar-me desse amor. Obrigado, Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, preletora Lélia, muito obrigada a todos vocês que estão participando deste programa. Manda seu like, entre em contato conosco, adquiram os livros, aprofundem no assunto, que realmente vale a pena, é grandioso, é muito enriquecedor. Muito obrigado, muito obrigado. Uma feliz semana para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Sucesso na vida profissional de cada um e na vida pessoal de cada um. Muito obrigada, muito obrigada. Olá! Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não só para atender às necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar
estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade, nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação, e nós colocamos isso em prática e acompanhamos, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive, em que nós podemos, através do fazer educativo, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail ceev@sni.org.br e a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada!